Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao 8º vídeo. Nele eu falarei sobre o plano operacional. Peço que façam todas as anotações que serão pertinentes para o empreendimento de vocês e que esse vídeo venha enriquecer na atividade do empreendimento que vocês estão planejando, tá, realizar ou que pretendem melhorar aí naqueles que já estão em funcionamento. Então vamos aí para o conteúdo que vai dar tudo certo. Meus amigos, nessa aula eu vou abordar sobre plano operacional, onde você vai fazer as coisas acontecerem para você atingir seu objetivo, ou seja, é a parte de produção, onde você vai fazer tudo acontecer para chegar onde você quer. Nesse slide, sobre os processos operacionais, eu elenquei 11 processos operacionais, e dentro de cada um aqui nós podemos ter, e temos, né, na verdade, vários procedimentos, tá? Procedimento para compra, para armazenamento, mas eu vou falar de maneira geral para vocês sobre cada um. Quais processos eu julguei pertinente aqui para você que está montando um negócio e já tem um negócio e quer efetuar algumas melhorias. O primeiro é compra de insumos. Vale aí reforçar com vocês que vocês precisam sempre verificar a capacidade do tempo de entrega do fornecedor. Por quê? Porque dependendo da produção de vocês precisam comprar aí uma vez e meia ou 2 vezes a quantidade de matéria-prima, né, para a produção de vocês. Por quê? Porque pode acontecer alguma eventualidade de um fornecedor não conseguir entregar para vocês sempre no mesmo período, de mês em mês ou de 15 dias. Tá? Então anotem isso aí, que seria muito importante com relação aos pedidos, às compras de insumos. O segundo processo aqui é com relação ao armazenamento. Aí eu coloquei aqui que a gente sempre precisa estar dentro de normas sanitárias, dependendo do que você for armazenar. Tá? Dependendo não, né? Todos os produtos que você armazenar, você precisa estar dentro de alguma norma para poder manter o padrão, as características de cada produto, de cada insumo ali, tá? Então, você tem que botar em pallet, você precisa manter sobre algum tipo de refrigeração, se é algum tipo de medicamento se você for montar uma farmácia, ou for montar um laboratório, tá? Ou for montar aí uma padaria, precisa estar aí sobre as vigilâncias sanitárias também, tá? E com relação à sua capacidade de armazenamento, né? Porque você tem que estar de acordo com o que você vai produzir. Porque não adianta você ter muito, né, e não ter onde armazenar, e nem tão pouco e ter um espaço enorme de armazenamento. Então a gente tem que manter uma coerência aí, até mesmo para evitar desperdício de material ou perda, né? E o terceiro aqui é com relação à produção. É importantíssimo nós termos o processo padronizado. Por quê? Porque quando você efetua a padronização dos seus procedimentos, do seu processo de produção, você vai evitar perda, né, de material. Você vai proporcionar também rapidez na prestação do serviço ou na produção de algum material. E o quarto processo aqui é com relação à embalagem, porque você vai precisar escolher o que melhor se enquadra para preservar o seu produto. E principalmente se você, após a produção, a embalagem, você for enviar para locais mais distantes, ou se você for produzir uma quantidade grande, você tem uma capacidade maior de armazenamento, né? De preservação, na verdade, do teu produto. Porque dependendo do produto aí, ou ele vai ter uma data de validade longa, uma data de validade curta, tá? Eu dei exemplo aqui com relação também do biscoito, né? Que é um produto bem consumido pela maioria de nós, né? Então você vê sempre ali a qualidade
do produto, né? Essa embalagem está apropriada para preservação desse biscoito, ou até mesmo ali de um macarrão, de uma embalagem de leite. Então a embalagem ela é fundamental ali com relação à preservação do seu produto. O quinto é com relação ao estoque. Você sempre precisa verificar com relação ao prazo de validade, né, e está bem ligado aí com relação à embalagem. Tá? Eu coloquei aqui o procedimento para você liberar, vender ou fornecer, né, o seu produto é o PEPS. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, ou seja, então ele vai sempre manter um tempo, né, de estocagem. Então, sempre aquele primeiro que for produzido, ele vai para o estoque, e então ele vai ser o primeiro a sair. E assim sucessivamente você vai controlar a sua produção, tá? O estoque é fundamental, e você sempre manter um livro, tá, de controle de quando foi armazenado, o tempo de validade do seu produto. Então você sempre terá que ter uma vigilância com relação a isso aí, porque eu costumo dizer que é o cofre da empresa também, né? Porque ele está o seu dinheiro, onde você espera retirar o lucro de tudo que você vai produzir, né? E futuramente irá vender para você arcar com seus compromissos e ter lucro também, né? E o sexto aqui, processo, é a venda física, eu coloquei, né? Tem um sétimo aqui que se for venda online, mas eu estou aqui explicando para vocês com relação à venda física. Então é o resultado daquilo que você produziu, você vai fazer de fato ali se tornar algo palpável para a venda do teu cliente, e futuramente vai gerar lucro, né? Que a gente espera, e o principal na venda é gerar lucro. Então, todo aquele trabalho que o pessoal teve na produção, ele tem que ter também uma boa venda, porque não adianta você ter um ótimo produto da melhor qualidade se na venda você não tiver uma excelência para você atender e fazer o produto ser consumido pelo seu cliente. Eu coloquei novamente o exemplo da Aeromoça. O atendimento ao cliente tem que ser um atendimento master, tem que ser um atendimento diferenciado, onde ele possa sentir confiança, ter uma experiência boa ao consumir o teu produto, né? Você, quando vai fazer uma viagem de avião, a aeromoça ali, ela atende da mesma forma, de maneira padronizada, todos os passageiros que estão embarcando ali no avião. Então eu costumo dizer sempre esse exemplo. Tá? Da mesma maneira, você que vai vender online, tá? O atendimento ele tem que ser sempre da maneira mais rápida para o seu cliente, né? Nunca deixar ele muito tempo esperando com relação a uma resposta, já que você não está pessoalmente conversando com ele. Então você tem que manter um padrão também de atendimento de maneira sempre rápida ali, atendendo as demandas, as necessidades dele. E você tem que ver a sua capacidade de entrega, né? Você vai vender online, como é que você vai efetuar essa entrega? Eu já dei o exemplo. Use sempre o Google Maps como uma referência aí para você se localizar com relação à distância dos seus fornecedores, dos seus clientes, tá? Para você ter um melhor dinamismo de entrega e contato aí com relação às suas vendas, e também com relação à sua compra para estoque. E o oitavo ponto é que é um pós-venda, né? Você tem que deixar um sócio aí que tem uma capacidade de ouvir sempre os seus clientes, reclamações, os elogios. E o exemplo que eu dei da venda do caminhão: sempre ouça o seu cliente, e quando ele terminar de falar, você pode concordar com o que ele está dizendo ou não, de maneira elegante, e explicando também os motivos de ele ter comprado o seu produto, as qualidades que o seu produto tem.
ou no pós-venda pode realmente ter ocorrido algum erro aqui durante o consumo do seu produto ou a prestação do seu serviço, e você ter que reaver aí talvez o dinheiro ou prestação de um novo serviço ou fornecer um outro produto. Então, eu deixei claro que a pessoa que for fazer isso tem que ser uma pessoa capacitada ou se habilitar para exercer essa função. E o nono processo eu coloquei o marketing e dei o exemplo aí da 7-Up. A 7-Up ela é um produto antigo que ela não caiu muito no gosto do brasileiro alguns anos atrás. Os mais novos não vão conhecer, mas quem é mais antigo vai entender. A 7-Up ela era considerada um refrigerante de limão, mas só que as pessoas consideravam ele como um refrigerante de limão fraco em comparação com as outras marcas, tipo a Soda, o Sprite. Então ele saiu de mercado e voltou com a nova roupagem. E ele pegou aquele ponto negativo que tinham dito dele e transformou em um marketing de maneira positiva, ou seja, é a água levemente gaseificada com gosto de limão, ou seja, ele mudou totalmente a estratégia. Ele saiu de um refrigerante de limão xoxo e se tornou água levemente gaseificada com gosto de limão. E hoje em dia o H2O vende muito aí, caiu no gosto dos brasileiros, né? Então você tem que saber fazer um bom marketing, porque às vezes você tem um bom produto, mas não tem um bom marketing, não tem uma boa venda, não sabe vender ainda o seu produto. Então você precisa identificar aí como é que você vai vender e mostrar o seu produto para as pessoas, ou o teu serviço. E o nosso 10º processo dentro do nosso plano operacional é o pagamento de fornecedores. Sempre que possível, solicite em prazo para você efetuar o pagamento da compra do seu estoque, ou de algum maquinário, ou da prestação de algum serviço, tá? Sempre que possível, se conseguir parcelar sem juros, ou se conseguir pagar à vista com desconto, a negociação ela é sempre fundamental e você precisa buscar sempre eficiência também dentro desse processo aí de pagamento. E o último, nós temos aí o pagamento também de funcionários, tá? E outro ponto aí que eu botei é empresa rica ou dono pobre, porque às vezes as pessoas querem ser dono rico e empresa pobre, então tudo que gera, tem gente que não paga funcionário e está comprando carro zero, não está pagando funcionário e está comprando casa nova. Esse procedimento aí está errado, pessoal. Você tem que honrar quem está contigo, tá? Então você tem que valorizar e pagar quem você deve, e principalmente funcionário que está ali sempre ajudando a produzir, tá? Então isso aí são os 11 processos operacionais dentro do plano operacional para você produzir e vender o seu produto ou o seu serviço. E eu coloquei aqui agora para vocês o layout de uma padaria/confeitaria, para vocês começarem a se ambientar, você que vai montar o seu empreendimento, ou você que quer reformular o seu empreendimento, quer fazer uma nova configuração do seu desenho de padaria ou confeitaria. Esse aqui é um modelo, tá? E você começar a entender e visualizar como que serão os procedimentos dentro da sua empresa. Aí ele passa pelo número 1, número 2, 3 e vai até o número 7. Por que isso? Existe uma cadeia de produção, tá? Primeiro onde o produto chega, onde vai ser armazenado, onde vai ser a produção, onde vai ser o local de venda, onde vai ser o local de conferência, de documentação, conferência de material, tá? Então, vocês precisam entender e até mesmo vocês quantificarem o número de pessoas para poder trabalhar dentro da organização de vocês. Porque você, quando desenha, você vai começar a enxergar onde cada um vai trabalhar. E às vezes você vai ter uma surpresa de
de ter que ter menos funcionário ou mais funcionário, ou começar a entender as funções, algumas novas funções que são necessárias, você ainda não tinha dimensionado, tá? Então isso aqui é muito importante, vocês pegarem um papel, ver o local onde vocês vão alugar para ver se vai comportar tudo que você está querendo colocar de maquinário ou de armário para escritório, ou local para armazenamento de matéria-prima, ou onde você vai colocar o seu estoque. Tudo isso você tem que desenhar. Você vai estar dentro das normas de normas sanitárias, onde você vai armazenar, é apropriado onde você vai armazenar, onde você vai colocar o seu estoque. Isso tudo você tem que dimensionar para você começar a entender como que você vai produzir, em que isso vai interferir na sua produção, no número de pessoas que você vai contratar ou quantidade de material que você vai armazenar. Isso aqui é fundamental. Então, primeira coisa, pegue um papel, uma caneta e desenhe. E até mesmo quanto de aluguel que você vai precisar pagar para ter um espaço do tamanho que você quer para poder produzir. Tá? Então, ou o número de máquinas, a redução de máquinas que você vai precisar fazer, ou aumento de máquinas que você vai precisar fazer. Tá? Então, isso é um passo importante dentro dos negócios, porque isso aí pode representar o lucro, tá? Ou um prejuízo para o seu empreendimento. E agora eu coloquei aqui o layout da área de vendas. Quem que vai ficar no caixa? Quem que vai ficar distribuindo material para os consumidores? Tá? Quem vai efetuar a limpeza ali na área de atendimento dos clientes? Então, tudo isso você vai precisar dimensionar essa quantidade aí de funcionários, até mesmo de equipamento, quantidade de cadeiras, de mesa que você vai precisar colocar no estabelecimento, ou não, se você não vai trabalhar atendendo o cliente, você vai trabalhar apenas distribuindo, só fornecendo. Então, você precisa também desenhar o local onde você vai executar o seu serviço, tá? O local que você vai alugar é propício para você botar a quantidade de cadeira que você precisa, porque isso vai impactar diretamente na sua produção. A sua produção e a sua capacidade de venda. Porque não adianta eu conseguir produzir 1.000 e só vendo 800, 700, ou eu não tenho capacidade para receber todos os meus clientes para entrar na minha loja para consumir. Tá? Então, isso aí já é mais um ponto para vocês anotarem e fazer esse levantamento aí para quando vocês forem alugar ou for mudar de estabelecimento. Porque depois que você definiu o que cada um vai fazer, quantos irão fazer as tarefas, você precisa distribuir esses processos operacionais. Um sócio vai ficar do número 1 ao número 5, que vai cuidar apenas da parte de produção, de armazenamento, de compra, de insumos, da embalagem, do estoque. Então isso tudo precisa ficar definido. Meus amigos, e uma das habilidades que o empreendedor ele precisa desenvolver é colocar as pessoas certas nas funções corretas, né? Ou seja, delegar funções de acordo com as suas habilidades. Ou se a pessoa não tiver habilidade, paga um curso, coloca de estágio, período ali de aprimoramento, porque é fundamental uma pessoa ter habilidade para poder negociar preço com o fornecedor, tá? Uma pessoa com habilidade na hora da produção, uma pessoa com habilidade para poder efetuar a venda. Então, tudo isso você precisa de habilidades, ou desenvolver habilidades com os seus colaboradores. Porque quando você delega as funções, né, de acordo com as habilidades, você sabe o que a pessoa pode produzir, né, a sua capacidade de produção. Isso vai facilitar que você estipule prazos e metas para ela poder cumprir, né? Então, tudo isso é um efeito em cadeia. Bota a pessoa habilitada no lugar certo, com o curso certo, né? Exercendo a função correta ali. Então, você vai poder estipular prazos, estipular metas para ela de produção, tá?
Então, tudo isso aí é um efeito em cadeia. Mas e aí você pode me perguntar, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cobrar isso? Eu sei que ele tem habilidade, eu sei que ele está naquela função. Como é que eu vou fazer isso? Através de procedimento padrão. Você vai estipular alguns procedimentos para exercer aquela função, tá? E eu coloquei um exemplo bem simples aqui, como se fosse uma produção de bolo. Você não tem ali a receita quando você vai fazer o bolo? Você tem aqui o exemplo aqui que eu coloquei, bem simples. Vai pegar os ingredientes e você vai saber, em cima daqueles ingredientes ali, quantas porções você vai render. É a mesma coisa o funcionário, você vai passar para ele, dentro da habilidade que ele tem, tá? Dentro do horário que ele tem, você vai deixar ali descrito qual é o procedimento padrão que ele deve exercer. Tá? Então é a mesma coisa com a receita de bolo. Você vai dizer para ele, ó, o ingrediente é esse. São 2 xícaras de açúcar, 4 colheres de margarina, uma xícara e meia de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 3 ovos, 1 colher cheia de fermento em pó. Então é isso que você vai fazer. Você vai deixar descrito para o seu funcionário, para o seu colaborador, como é que ele vai proceder, tá? No atendimento do serviço ou na produção, porque dessa maneira, que nem eu falei, você vai proporcionar uma redução, né, de perda de material, né, e tempo de serviço, que vai proporcionar para vocês aí, com certeza, um lucro maior em tudo aí que você for produzir. E ainda tem outro benefício: no dia que esse colaborador não puder comparecer para exercer a atividade dele, já tem escrito, né, para a próxima pessoa que for fazer a função dele, a pessoa habilitada, ela já vai ter ali um manual escrito, como proceder, tá? Então isso é um outro benefício também. E eu ainda acrescentei mais aqui, ó. Eu coloquei um modo de preparo. Em quanto tempo vai ser feito isso? 40 minutos. E tem aqui o passo a passo, ó. O primeiro, bata as claras. O segundo aqui é misture as gemas. Acrescente o leite. Aí, por último, adicione as claras em neve e o fermento. Aí o quinto, despeje a massa em uma forma grande de furo central, né, untada e enfarinhada. E o sexto aqui, né, que é o último, assa em forno médio de 180 graus. Então, ou seja, tá tudo descrito ali, a fórmula do sucesso, né? Então quando você vai criar o seu empreendimento ou vai reformular o seu empreendimento, eu dei o exemplo aqui de um bolo, de uma padaria, de uma confeitaria. Você tem que deixar tudo descrito, porque independente de quem estiver no dia, a pessoa tem um procedimento padrão, tá? De produção de serviço, tá? Você vai prestar um serviço ou fazer algum produto, tá? Então tudo isso tem que estar descrito. E os benefícios eu já falei para vocês: reduz tempo, tá? Reduz perda de material e consequentemente aumenta o seu lucro. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pizzaria. Normalmente a gente, quando vai cortar o tomate, quando vai tirar o miolo, alguns ali, o que faz? Corta a tampa do tomate em cima, né? Corta aquela parte toda de cima. E o proprietário desse empreendimento, dessa pizzaria, ele observou que os funcionários estavam fazendo isso. Por quê? Não tinha um procedimento padrão. E ele pegou a porcentagem desse tomate e calculou quanto que custava um tomate e quanto do tomate estava indo embora. E para surpresa dele, no final assim, de determinado período, né, ele pegou de dezembro a janeiro. Ele se despertou em dezembro, por exemplo. Ele pegou de dezembro a janeiro o número de tomates que ele já havia comprado e feito esse procedimento. Ele calculou quanto de desperdício desses tomates ele havia sofrido. E ele chegou a um cálculo assim surpreendente, né? Para a época,
equivalia aí a aproximadamente 20 mil reais de desperdício, só do tomate. Ou seja, só nesse procedimento ele estava tendo um desperdício. Aí ele mudou o procedimento, não, ele explicou, treinou os funcionários, para tirar a parte de cima do tomate, a tampinha, o miolo onde vem o talo, você não precisa tirar a parte toda de cima da tampa. Você vem com a faca e tira apenas o miolo de cima. Então tudo isso é o quê? Tudo isso é treinamento. São procedimentos padrões onde você vai fazer economia, tá? Onde você pode gerar outros benefícios depois para os seus funcionários, através de umas melhores remunerações. Então, vocês precisam ter uma mentalidade de empresa grande. Eu já trabalhei na Ambev, tá? Então, eu já trabalhei também, já fui gestor de cozinha com a grande capacidade de produção de alimentos. Então, tudo isso aí você tem que ter controle. E eu estou colocando aqui um exemplo aqui da Ambev, onde eu já passei também, já tive a experiência de trabalhar com eles. Tudo é padronizado, tá? Tudo é padronizado. Você precisa criar essa cultura de padronização, independente do tamanho do empreendimento de vocês. Então pense grande, pense como uma empresa grande, tá? Copie os exemplos, copie aquilo que está dando certo. E não estamos mais na época de ficar fazendo aquilo que a gente acha, mas sim fazendo aquilo que dá certo, tá? E eu coloquei outro exemplo aqui de procedimento padrão de produção de serviço, tá? Revisão de automóvel, tá? Você precisa montar aí uma lista contendo todas as etapas da revisão, tá? Quando o cliente chega, o teu funcionário que está ali, existe todo o procedimento de atendimento, para onde ele vai levar o carro do cliente, uma prancheta contendo todos os itens ali que vão ser revisados. Porque, por exemplo, o cliente ele chega lá, quer fazer uma viagem e ele pede para fazer uma revisão do carro dele. Então tudo isso tem que estar mapeado ali, tem que saber tudo que vai ser feito, tá? E quando o cliente chega, depois que você fez aquela revisão, ele tem que saber o que foi feito e o que não foi feito, tá? Então eu vou passar para vocês aqui esse exemplo. Vocês precisam fazer uma lista dessa aqui, ó. Um desenho direitinho do carro, o nome do cliente, o ano do carro, tá? Fazer esse checklist, como que o carro tá, como que vocês pegaram o carro, fazer uma inspeção no carro, se está amassado, se não está amassado, se a buzina está funcionando, porque depois não tem problema com o cliente chegar, deixei o carro aqui, agora está amassado, você verificou? Vê qual é a marca da bateria que o cliente deixou quando ele deixou o carro. Então tudo isso aí é importante, tá? Então isso aí é uma atenção que você vai precisar dar a mais para o seu cliente. E ainda tem uma lista, né, dos serviços que são prestados também. Porque depois que você fez essa verificação de entrada do veículo, aí sim você vai passar para o serviço que vai ser prestado. Qual é o modelo do carro, quantos quilômetros o carro tem, a placa do carro. E ali depois a lista, né, de itens de serviço que vão ser prestados. Vai ser necessário fazer todo o serviço? É a primeira vez que ele está vindo? É a segunda vez? Ele já passou aqui uma revisão tem 1 mês, 2 meses, ou nunca fez? Então vocês precisam ter esse checklist de entrada e de saída do cliente, tá? Isso aí é fundamental, senhores. Como eu estou falando, isso aí é o que vai tirar dinheiro do bolso de vocês ou colocar dinheiro no bolso de vocês. E outro ponto importantíssimo, procurem automatizar a prestação do serviço de vocês, tá? A produção de vocês. Dá um exemplo aí, se for necessário comprar uma balança para pesar o estoque de vocês, ou o produto que vocês forem vender, chega de o famoso olhômetro. Não, aqui no olho, vou medir isso aqui no olho. Não tem mais isso, senhores. Pegar um leitor de código de barra para controlar o estoque, tá? Comprar algum software novo para o computador, tá? Você também que trabalha na área da saúde, adquirir um prontuário eletrônico, tá? Porque tudo isso você pode fazer, utilizar a ferramenta, que o computador e o celular é uma ferramenta de trabalho de vocês. E botei aqui também pessoal que trabalha na área de construção, comprar uma bitoneira, tá? Acabar com esse negócio de
de desgastar o corpo para exercer o serviço, mas sim automatizar. Você vai produzir mais. Comprar uma roçadeira para você que trabalha com manutenção, martelete aí também para quem trabalha com área de construção também, e quem trabalha com área de confeitaria aí, comprar uma batedeira, chega daqui, não ficar batendo na mão. Eu sei que no início às vezes você não vai ter tanto dinheiro, mas trabalha com essa meta para adquirir equipamento, para aumentar a produção de vocês. Então tudo isso, senhores, é importante vocês terem na mente de vocês que tem que fazer um negócio trabalhar para vocês. Não mais vocês ficarem trabalhando tanto para o negócio. Tem que inverter essa questão, tá? Porque senão vocês não vão ter tempo para usufruir, né? Desfrutar de tudo aquilo que o negócio pode te dar, entendeu? Então você fazendo isso, automatizando, mapeando o processo, colocando a padronização de tudo aquilo que você vai fazer, delegando função, você vai melhorar a sua qualidade de vida no serviço. E por fim eu coloquei aqui, né, um exemplo bem comum, né? Qual dos dois vocês acham aqui que vai produzir mais, né? Tem um da direita aí ainda em procedimentos manuais, né? Com um ponteiro e uma marreta, e o outro da esquerda ali com um martelete ali, com a furadeira, executando o serviço. Não estou fazendo propaganda aqui, mas eu estou colocando apenas como exemplo aí, tá? Então, da produtividade com automação, né? Automatização dos procedimentos, né? Que aumenta a produção e, consequentemente, bota mais dinheiro no bolso de vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Vou encerrar aqui esse 8º vídeo com mais um ensinamento bíblico, onde eu vou falar aqui sobre plano operacional, tá? E ele vai relatar aqui organização e eficiência, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. E a lição que nós temos aqui é que as operações bem organizadas refletem a sabedoria de Deus e aumentam a produtividade. Façam tudo com ordem, com organização no empreendimento de vocês. Se vocês querem que a empresa de vocês se perpetue de maneira organizada, vocês sabendo onde estão os produtos de vocês, onde está organizado, como está organizado, a quantidade, o que dá mais lucro, o que você deve reduzir, pois o produto que não está saindo. Então tudo isso aí é reflexo de organização. Então esse curso é para isso, para vocês acompanharem todos esses ensinamentos e colocar em prática, ok? Então vou repetir, coloquem as ações de vocês em ordem. Não saia fazendo tudo da maneira que vocês acham da cabeça de vocês, mas coloquem de maneira organizada, que certamente vocês vão ter um retorno positivo. Olá, meus amigos, espero que esse conteúdo venha ajudar vocês na elaboração do plano de negócios, ou vocês que estão já com o empreendimento em funcionamento, a melhorar o desempenho de vocês. Peço aí que deixe os comentários do que vocês acharam desse conteúdo, em que irá ajudar no empreendimento de vocês, ok? Também compartilhem com aqueles que vocês acham que precisam desse conteúdo, tudo bem? E um forte abraço e que Deus os abençoe.